Vamos tentar imaginar uma força política. Mas, tipo, uma força tão gigantesca e abrangente que tem a capacidade real de decidir eleições inteiras aqui no Brasil. Nossa, e decidir mesmo, mudando o rumo de tudo. Exato. Só que essa força não é um partido político normal, sabe? Ela não tem uma plataforma de governo registrada lá no papel e, com certeza absoluta, não tem um número no Tribunal Eleitoral. Aham. É uma força invisível na lei, mas que, bom, é totalmente palpável em qualquer palanque que a gente olhe. É a fé. E o que a gente vai investigar hoje não é aquela fé no sentido espiritual, sabe, de foro íntimo, daquele conforto pessoal. Não estamos falando de religiosidade privada. O foco aqui é entender como essa crença profunda que move as pessoas foi meio que cirurgicamente transformada na mais poderosa ferramenta de manobra. Uma ferramenta de construção de poder e de estratégia política no nosso país. E essa é uma transição que, olha, altera completamente as regras do jogo democrático, né? Quando a fé entra nessa equação política, as métricas tradicionais que a gente usa para avaliar um governo simplesmente param de funcionar. Param total. E é exatamente por essas águas bem profundas e super complexas que a gente vai navegar hoje. Então, boas-vindas a quem nos ouve. É um prazer estar aqui para mais essa imersão. A missão desta nossa análise aprofundada é, de fato, investigar as engrenagens dessa máquina invisível e, para guiar essa nossa conversa, a gente está usando como base um texto muito bom. Muito denso e revelador, aliás. Sim. O texto se chama Quando a Fé Vira Ferramenta Política, do autor Evaristo Fagundes Ciambarella. É um material que cruza história recente, teologia e estratégia governamental de um jeito que, nossa, abre muito a cabeça. Aham. Mas acho que antes da gente avançar mesmo no conteúdo, a gente tem que fazer aquela pausa crucial. Bem lembrado. A gente precisa estabelecer a regra de ouro desta análise, né? Isso, uma linha de base fundamental para garantir que a discussão fique apenas no campo das ideias, sem paixões. Exatamente. O texto que estamos usando como fonte cita nominalmente várias figuras políticas que são extremamente polarizadoras no nosso cenário atual. Nomes de peso, né? Como Luiz Inácio Lula da Silva, o Jair Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores. Isso. Portanto, é imprescindível deixar claríssimo para quem acompanha esta imersão que a nossa análise não toma lados. A gente não está aqui para endossar políticos de esquerda nem de direita. Com certeza. E de forma alguma a gente está aqui para julgar as crenças ou a espiritualidade de quem quer que seja. Nem pensar. O nosso objetivo é única e exclusivamente relatar. Relatar de maneira imparcial e desconstruir os mecanismos e as ideias que o autor apresenta no material. Ponto. O nosso papel hoje é tipo abrir o capô do carro e entender como o motor funciona, sabe? Sem torcer para quem tá no volante. Definição perfeita. Certo, vamos desempacotar isso. O texto aponta que valores que são, na essência deles, puros e muito intrínsecos ao catolicismo brasileiro, conceitos tipo a compaixão, a caridade, eles acabaram virando capital político puro e duro. Aham. É uma metamorfose bem complexa. Então, como exatamente ocorreu essa transição histórica? Porque não foi da noite para o dia, né? Não, de jeito nenhum. Para a gente entender as manchetes e os discursos que a gente já assiste hoje na TV, a gente precisa cavar o solo cultural do Brasil. Voltar um pouco no tempo. Isso. Recuar algumas décadas, mais especificamente ali para os anos de 1970 e 1980. Nessa época, o Brasil estava atravessando o período da ditadura militar, né? Um período bem tenso. Muito. E foi nesse cenário de repressão política e censura que setores específicos da Igreja Católica começaram a atuar de forma muito mais incisiva na esfera social. E eles fizeram isso através de um movimento específico, certo? Exato. Através do que ficou conhecido como a teologia da libertação. E lendo a fonte, fica claro que o impulso inicial dessa galera não era tipo uma busca por poder eleitoral. Havia uma urgência social muito real ali nas ruas. Nossa, sim. A proposta declarada deles era dar voz e proteção aos mais vulneráveis, sabe? Era denunciar as desigualdades extremas que o país vivia e enfrentar as estruturas de poder daquela época. E eles não faziam isso só no discurso, né? Não mesmo. Eles não ficavam só pregando dos altares das igrejas grandes. O mecanismo funcionava na base,
através das chamadas Comunidades Eclesiais de Base, as SEBs. As SEBs. O texto detalha bem isso. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. Na prática, eram reuniões organizadas lá nos bairros periféricos. Nesses encontros, a leitura e a discussão do evangelho se misturavam com organização comunitária pura. Tipo, cobrar coisas do dia a dia. Exatamente. Exigir coisas super terrenas, saneamento básico, asfalto na rua, direitos trabalhistas mínimos. Ou seja, era uma fusão literal entre a luta pela sobrevivência diária e a busca pela salvação espiritual. A pessoa rezava e pedia asfalto na mesma reunião. Perfeito. A intenção original era totalmente de proteção e de criar conscientização. Porém, o que é fascinante aqui é a consequência não intencional de todo esse processo histórico. O efeito colateral que ninguém previu. Exato. Ao focar de forma tão intensa e quase que exclusiva nessa luta social, acabou se consolidando uma narrativa paralela. E segundo a análise do Ciambarella, essa narrativa carrega um perigo imenso. Que perigo seria esse? A criação de uma divisão moral absoluta da sociedade. Há uma divisão onde não há espaço nenhum para meios termos, né? Apenas opressores de um lado e oprimidos do outro. Precisamente. Construiu-se uma visão de mundo onde os oprimidos passam a ser dotados de uma pureza moral inerente. E isso simplesmente por causa do sofrimento deles. A dor meio que os santifica. E quem está do outro lado? Do outro lado estão os opressores. Mas a esquerda preferia um atalho. Prometer sem reformar. Gastar sem limite e crescer o Estado em vez de fortalecer o cidadão. Enquanto isso, a educação começou a afundar em um direcionamento ideológico sem fim. A segurança passou a estar nas mãos do crime e o país começou a gastar e adquirir uma dívida pública impagável. Mas a culpa, como sempre, não era deles. Era do neoliberalismo, dos empresários, do capitalismo, dos mais ricos, dos tais opressores. E sob essa ótica, a igualdade material deixou de ser apenas uma meta de política pública, sabe? Ela passou a ser o bem maior, um valor moral absoluto e inquestionável. E a consequência disso para a visão da economia brutal, né? Sim. Como consequência direta, a desigualdade, especialmente a econômica, foi carimbada não como um problema complexo que exige planejamento. Ela virou a raiz de absolutamente todos os males humanos. A riqueza em si tornou-se algo suspeito. Totalmente suspeita. O lucro virou pecado. Sabe, lendo essa parte da fonte, a estrutura me lembrou muito o roteiro de um filme clássico de super-heróis. Como assim? É que a narrativa divide a sociedade nessa dualidade que é muito conveniente. De um lado a gente tem as vítimas puras, que não têm agência nenhuma, não têm culpa de nada e precisam ser salvas urgentemente. Os inocentes. E do outro lado temos os vilões absolutos, que são motivados apenas por pura maldade, ganância e vontade de destruir. Mas quando a gente tenta aplicar esse roteiro de Hollywood às dinâmicas do mundo real, a coisa não encaixa. Não encaixa mesmo. O mundo real não é um filme da Marvel. Pois é, a complexidade gigantesca de uma sociedade, com todas as suas nuances econômicas, comportamentais, os problemas institucionais, tudo isso é simplesmente apagado da lousa, ignorado. E apagar a complexidade do mundo real é historicamente o primeiro passo estrutural para a ascensão do populismo. Sério? Como assim? Porque a democracia real, o dia a dia da política, exige negociação. Exige sentar com quem você não concorda e fazer concessões de todos os lados. Política é diálogo, né? Exato. Mas se a narrativa convence a população de que a política é uma batalha cósmica entre o bem absoluto e o mal absoluto, o que acontece? Qualquer tentativa de negociação ou de moderação passa a ser vista imediatamente como uma traição moral. Nossa, isso faz um sentido assustador, porque se o cenário político se resume a essa luta épica entre vítimas e monstros, fica incrivelmente fácil para qualquer grupo político vestir a capa, né? Subir no palanque e assumir o manto. Isso. O cara assume o manto do herói redentor. Aí o debate deixa de ser sobre como a gente vai equilibrar as contas públicas, ou como vamos melhorar a infraestrutura de portos.
Vira uma cruzada. Vira um debate sobre quem vai salvar os inocentes das garras do sistema maligno. É uma inversão total de prioridades. Essa é a transição chave do texto. O material avança mostrando bem como essa estrutura narrativa de salvação saiu gradualmente daquelas reuniões paroquiais e se infiltrou nos movimentos sociais e, claro, nas estruturas partidárias. Ele cita um exemplo prático disso, né? Sim. O autor destaca como o Partido dos Trabalhadores, na sua gênese, absorveu fortemente essa dinâmica. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Mas uma narrativa abstrata não ganha uma eleição nacional sozinha, né? Ela precisa de um rosto, de uma personificação para as pessoas votarem. Com certeza. E é aí que a fonte introduz a figura do Luiz Inácio Lula da Silva. Como ele se encaixa nisso? O material analisa como a própria imagem pública do Lula foi construída. E ela se encaixou de forma cirúrgica na narrativa de viés católico que a gente acabou de descrever. Ele tem a jornada completa. Tem todos os elementos da jornada do herói redentor. A origem de extrema pobreza, aquela trajetória pessoal que é visivelmente marcada pelo sofrimento e uma identificação profunda e super direta com as massas trabalhadoras. E essas massas, dentro desse discurso, são frequentemente retratadas como vítimas passivas, né? Vítimas das engrenagens de um sistema capitalista frio e sem coração. Exatamente, o povo como sofredor puro. Mas espera um pouco. Se o político é levado a essa categoria quase mítica de salvador das massas, isso muda completamente o papel do governo, não é? Muda a essência do Estado. Porque o Estado deixa de ser apenas uma máquina burocrática, né? Uma máquina chata que recolhe impostos, assina papéis e entrega serviços básicos. Exato. O Estado é reconfigurado no imaginário popular. Ele passa a ser visto como nas palavras do autor, um justiceiro redentor. O Estado justiceiro. Isso. A função principal dele deixa de ser a gestão técnica e eficiente. Passa a ser a punição dos opressores e a salvação dos oprimidos. E o líder que comanda esse Estado torna-se a encarnação viva dessa redenção. E o que a Ciambarella aponta com muita precisão é que essa dinâmica cria uma espécie de blindagem em torno do político. Uma blindagem moral impermeável. Isso me faz pensar na mecânica dessa blindagem. Se um líder político é essencialmente visto pelos seus apoiadores como a encarnação viva do povo sofrido, isso significa que criticar as políticas dele se torna algo quase, sacrilégio. É visto como uma ofensa pessoal a quem sofre. Porque, imagina só, se um economista aparece com planilhas, provando por A mais B que uma determinada política fiscal do governo é insustentável, a base de apoio não escuta uma crítica matemática, certo? De jeito nenhum. Eles escutam um ataque direto aos vulneráveis. É o que chamamos de deslocamento estratégico de significado. O texto ilustra super bem isso. A resposta a uma crítica técnica raramente é outra argumentação técnica. A resposta vira totalmente emocional. Vira uma defesa moral. Tipo, os números não importam, o que importa é que vocês estão atacando quem finalmente olhou para os pobres. É um escudo de moralidade mesmo. E é um escudo que repele qualquer lógica ou debate de ideias. O material, inclusive, aprofunda essa questão utilizando um exemplo empírico de grande escala. Qual o exemplo? O programa Bolsa Família. Mas aqui, a análise da fonte exige que a gente caminhe sobre uma linha muito fina para não distorcer o argumento central do autor. Sim, é um ponto que exige muita cautela da nossa parte. O autor, em momento algum, nega ou minimiza o impacto empírico do programa. Exato, ele reconhece o mérito. Durante os períodos que ele analisa, a política teve um efeito real, comprovado e mensurável na redução da pobreza extrema e na mitigação da fome no Brasil. O texto trata isso como um fato estabelecido. Ninguém está brigando com os dados de redução da miséria. Então, qual é a crítica dele? O argumento central do Ciambarella foca no fenômeno que ocorreu em paralelo a esse alívio social. Ele diz que, simultaneamente à entrega do benefício financeiro, consolidou-se uma lógica política muito forte. Uma lógica baseada em quê? Baseada na construção de capital simbólico e, principalmente, numa relação de dependência moral. Olha, eu vou precisar fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque essa parte do texto levanta um dilema que é muito prático. Manda. Se uma política pública consegue colocar um prato de comida na mesa de quem estava literalmente passando fome,
Até que ponto realmente importa a intenção que estava por trás? É uma pergunta pesada. Muito. Porque se o resultado prático é a mitigação de um sofrimento extremo, a barriga cheia daquela família não deveria pesar infinitamente mais do que a narrativa teológica ou a estratégia do político para ganhar votos? Essa é, sem dúvida nenhuma, a provocação mais pesada de todo esse debate. E a resposta que o texto delineia não diminui em nada o valor incomensurável dessa alimentação. O perigo não está em dar a comida, então. O perigo não reside no ato de saciar a fome. Isso é o dever básico de qualquer civilização decente. O perigo mora no desdobramento dessa relação a longo prazo. Como assim, no desdobramento? Quando a política pública é entregue e embalada, não como um direito inalienável do cidadão, mas como uma salvação moral, ela transmuta a natureza daquele indivíduo perante o Estado. Ele muda a forma como ele se enxerga na sociedade. Exato. Ele deixa de se ver como um cidadão pagador de impostos, que está exercendo um direito constitucional, e passa a se enxergar como um devoto. Um devoto que deve gratidão eterna a um benfeitor iluminado. Nossa, é a troca da cidadania pela subserviência. E aí, tá grávida, né? E quem é o pai? Não tem pai. Tem pai não? Não, a mãe que sustenta no Aí peito. tem um Bolsa Família, né? Tem o auxílio! É o auxílio! Faz o L, né? Do Lula, né? Lula paga, hein, Lula? Isso me lembra a figura de um contador que é contratado para salvar uma empresa que está à beira da falência. Como seria isso? Imagina que, em vez de auditar as contas, cortar os gastos excessivos e criar um plano de sustentabilidade a longo prazo, que é o trabalho dele, esse contador decide escrever um manifesto belíssimo. Um manifesto super inflamado, né? Isso. Um texto lindo sobre como o sistema de juros dos bancos é cruel e injusto com os pequenos empreendedores. E aí, quem trabalha nessa empresa se sente incrivelmente compreendido, sabe? A revolta deles ganha uma validação moral poderosa. Mas e as contas da empresa? Esse é o ponto. No fim do mês, as contas continuam sem fechar e a empresa quebra do mesmo jeito. Houve uma troca fatal da solvência estrutural pela pura validação emocional. É uma ilusão de solução. Exato. E pelo que o autor argumenta, quando a gratidão emocional cega o senso crítico da população, o governante ganha um passe livre. E a base de apoio relaxa, né? A base deixa de cobrar a resolução estrutural dos problemas tipo educação e saneamento, porque o governante já cumpriu o seu papel de validar o sofrimento deles. Essa é a armadilha do capital simbólico. O sistema político acaba engolindo a capacidade crítica da própria sociedade e isso garante a manutenção do poder daquele grupo sem precisar necessariamente resolver a raiz dos problemas que geram essa pobreza toda. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Por quê? Porque se a gente avançar a nossa linha do tempo até os eventos mais recentes, a gente descobre que esse manual de instruções do populismo religioso, ele não tem dono. Não tem patente ideológica. Nenhuma. O texto é bem enfático ao mostrar que a instrumentalização da fé transcendeu qualquer monopólio partidário. E ele usa como estudo de caso as eleições de 2022. O padrão ali se revelou completamente suprapartidário. Em 2022, o cenário nacional foi palco de uma simetria curiosa demais de se observar. Explica melhor essa simetria. De um lado, acompanhamos o retorno da narrativa clássica de justiça social, ancorada naquela matriz simbólica de libertação e redenção dos oprimidos pelo Estado, aquela de viés mais católico que a gente discutiu. E do outro lado? Do outro lado do espectro ideológico, observamos o Jair Bolsonaro mobilizando o sentimento religioso com a mesma intensidade e com uma maestria estratégica enorme, mas voltando seus esforços e sua retórica para o robusto e crescente eleitorado evangélico. Ou seja, a fé se consolidou como o ativo político mais valioso do país. Ponto final. A moeda mais forte do mercado político. Tanto a esquerda quanto a direita entenderam que a chave principal do cofre eleitoral exigia acessar o vocabulário do sagrado. Mas o texto não para só nessa constatação superficial, né? Não, o autor vai mais fundo. Ele mergulha na estrutura teológica para explicar como ideologias tão opostas utilizam crenças diferentes para justificar seus projetos de poder.
há um abismo entre como a tradição católica e a tradição protestante enxergam a sociedade, não é? Sim. Compreender essa diferença de matriz teológica é vital para entender o Brasil de hoje. Se olharmos para o populismo de matriz católica, fortemente influenciado pelos ecos da teologia da libertação, o epicentro moral é a redenção social promovida pelo Estado. O Estado como o grande salvador coletivo. Isso. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada. O comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. O indivíduo pobre é elevado a um símbolo moral quase inquestionável. A pobreza ali carrega uma aura de virtude e pureza, sabe? E a salvação da sociedade depende de um líder forte que utilize o aparato estatal para corrigir as desigualdades. Geralmente punindo ou taxando o excesso de riqueza, né? Exato. A lente é estrutural e coletiva. A culpa é do sistema. E como isso contrasta com a lente que a direita conservadora costuma adotar, baseada nas outras vertentes religiosas. É bem diferente. Na tradição judaica, bem como nas correntes protestantes e calvinistas, a mecânica da relação entre virtude e capital opera sob premissas muito, muito distintas. Qual é a visão deles sobre o dinheiro? Nessas visões de mundo, a prosperidade material e o sucesso individual, quando são alcançados através do trabalho árduo e honesto, não carregam nenhum tipo de estigma. Então o lucro não é visto automaticamente como resultado da exploração do outro. Exato. Quando eu cheguei na Coreia e eu indo de táxi pro centro, eu via um monte de luzes vermelhas pela cidade toda. Aí eu perguntei pro coreano, eu disse, o que é essa monte de luz vermelha? Eles são igrejas anglicanas e aqui se prega a riqueza, o trabalho. Quanto mais a pessoa fica rica, mais dádiva de Deus recebe. Eu disse, pô, é engraçado, né? Lá no Brasil é o contrário. É mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é assim? O sucesso não é sinônimo de pecado ou de opressão maligna de forma alguma. Por consequência, a desigualdade econômica não é presumida, por definição, como a prova definitiva de uma injustiça sistêmica. Ah, entendi. É uma virada de chave gigantesca. É. Valores como o esforço individual, a poupança, a disciplina e a responsabilidade pessoal são fortemente validados nessas tradições e frequentemente são interpretados como sinais tangíveis de uma bênção divina. O foco sai do estado provedor e vai para o indivíduo realizador. Então o que o Ciambarella está revelando para a gente é como os políticos atuam como verdadeiros alfaiates da fé. Alfaiates, adorei a analogia. Eles pegam esses sistemas teológicos milenares, gigantescos, e recortam apenas as partes que servem para vestir seus próprios projetos de poder. Cortam sob medida. Isso. A esquerda utiliza a matriz católica para sacralizar a pobreza e justificar o inchaço e a intervenção do Estado, usando o argumento moral de que a riqueza alheia é a causa do sofrimento. E a direita utiliza a ética protestante para justificar o mérito absoluto, minimizando a necessidade de intervenção social. O argumento deles é que o Estado não deve interferir no sucesso de quem foi abençoado pelo próprio suor. Resumiu perfeitamente. Em ambos os casos, a fé original é totalmente distorcida para criar um produto de palanque. O autor chama esse fenômeno de ressignificação da fé. É o esvaziamento do sagrado, no fim das contas. Exatamente. As tradições espirituais são esvaziadas da sua transcendência real e são preenchidas com intenções eleitorais pragmáticas. E o grande alerta do texto surge justamente dessa constatação. Qual é o alerta principal que ele faz? Ele avisa que quando o cidadão de carne e osso, aquele que precisa de transporte público decente, de saneamento básico, de uma escola com um teto que não caia na cabeça dos alunos, deixa de ser tratado como um sujeito de direitos e é transformado num mero símbolo sagrado numa guerra narrativa, o político passa por uma metamorfose perigosa. Ele vira outra coisa. Ele deixa de ser avaliado como um administrador do dinheiro público. E passa a ser avaliado como uma espécie de profeta intocável. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, as consequências para a saúde de uma democracia não são apenas ruins, sabe? São estruturalmente devastadoras. Porque a gente deixa de cobrar o básico, né? Exatamente. A mudança nos critérios de avaliação é drástica. A sociedade, inebriada por essa guerra santa das narrativas de WhatsApp e redes sociais,
para de exigir métricas técnicas. A gente esquece de olhar os números reais. Paramos de cobrar crescimento econômico real, eficiência na prestação de serviços, controle da inflação, sustentabilidade fiscal a longo prazo. Tudo isso vira assunto chato. Vira. Eu não posso ganhar aos 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida? E o teto de emprego? E o teto de salário? E o teto de saúde? Quem é que vai devolver para esse povo? Todas essas questões que são vitais para o país passam a ser tratadas como minúcias irrelevantes. Ou pior, passam a ser taxadas de frieza tecnocrática diante da suposta grandiosidade moral e da missão cósmica do líder eleito. Os critérios de aprovação de um governo passam a ser puramente emocionais. A pergunta na cabeça do eleitor médio deixa de ser: os índices de violência e desemprego caíram no meu estado, e passa a ser outra coisa. O que eles se perguntam, então? Passa a ser: será que esse candidato entende o meu sofrimento? Ou será que ele é o escolhido para derrotar o lado que eu odeio profundamente? É a substituição da busca por resultados concretos pela necessidade viciante de conexão emocional. E aqui a gente encontra o coração do argumento do texto. Ele é encapsulado em uma pergunta que o autor faz e que resume perfeitamente a armadilha desse populismo religioso. Ele pergunta: representar o sofrimento é o mesmo que resolver o problema? Olha, essa pergunta me fez parar de ler e ficar olhando para a parede um tempão. Representar o sofrimento é o mesmo que resolver o problema? É um soco no estômago, né? Muito. Para materializar o absurdo dessa troca, vamos imaginar um voo comercial. Imagina um avião atravessando uma tempestade terrível no meio da noite. Um pesadelo. O avião está balançando absurdamente. Os compartimentos de bagagem estão abrindo, as máscaras caem e o pânico toma conta de todos os passageiros. Nesse cenário de desespero absoluto, temos 2 comandantes disponíveis para assumir o controle. Tá, conta como é o primeiro. O primeiro comandante sai lá da cabine de controle, vai até o corredor, senta no chão com os passageiros, ele chora abraçado com eles, segura as mãos de quem está tremendo de medo e faz um discurso incrivelmente comovente sobre como as tempestades são uma provação injusta da vida. Ele tá sentindo a dor de todo mundo. Ele diz como ele sente a dor de cada um ali. Ele representa o pânico e o sofrimento de forma impecável, gera uma empatia absurda. Mas tem um detalhe, ele largou o manche do avião. Ninguém está pilotando. Meu Deus, e o segundo piloto? O segundo comandante tranca a porta da cabine, ele não fala uma única palavra de conforto no alto-falante, ele é frio, parece distante, totalmente focado e obcecado exclusivamente em analisar os complexos radares meteorológicos. Ele está calculando rotas alternativas e tomando decisões técnicas dificílimas sob extrema pressão. Ele ignorou o sentimento da cabine para focar no problema. Exatamente. É esse segundo piloto, focado puramente na técnica e não no choro compartilhado, que consegue tirar a aeronave da tempestade e garante que todos pousem vivos. O primeiro piloto representou lindamente o sentimento, o segundo entregou a solução. A imagem desse voo ilustra perfeitamente o dilema da gestão pública que é exposto pela fonte. Governar um país continental e tão desigual como o Brasil exige muita, mas muita competência técnica e planejamento meticuloso. Não é para amadores. Não. E mais do que isso, exige a coragem de tomar decisões difíceis e que frequentemente são impopulares a curto prazo, como ajustar juros numa crise ou cortar subsídios que são insustentáveis por orçamento. São decisões que geram raiva na hora, né? Sim, decisões que frustram a emoção imediata do eleitorado, mas que são simplesmente indispensáveis para garantir a estabilidade e o crescimento no longo prazo. E é exatamente dessa responsabilidade técnica de trancar a cabine e pilotar no meio da tempestade que o líder populista foge. Ele sabe que a solução estrutural muitas vezes é um remédio amargo pra caramba. E ele não quer ser o cara que dá o remédio ruim. Lógico que não. E como ele não quer perder a adoração e os aplausos da base dele, ele opta por simplificar a dor.
Ele terceiriza a culpa para os opressores da vez ou para o sistema e oferece o próprio abraço dele como remédio. E a simplificação da realidade é uma estratégia eleitoral formidável. Ela gera uma identificação psicológica fortíssima, que amarra o eleitor ao líder, mas, como Ciambarella argumenta de forma tão incisiva no livro, a simplificação retórica é incapaz de construir pontes, escolas ou hospitais. O discurso não empilha tijolos, né? Não. O discurso vazio não gera resultados estruturais. Então, o que tudo isso significa? Chegando aqui no fechamento da nossa imersão de hoje sobre a obra do Evaristo Fagundes Ciambarella, como a gente consegue amarrar as pontas desse debate sem cair em reducionismos baratos? É um desafio. O primeiro ponto que precisa ficar absolutamente claro para quem está com a gente até agora é que a conclusão desse material não é, em hipótese alguma, um ataque à espiritualidade. De jeito nenhum. O autor não propõe que a fé seja abolida do espaço público, ou que os valores cristãos, judaicos ou de qualquer outra matriz não tenham um enorme valor na construção do caráter e da moral do indivíduo. E ele também não ignora a realidade, né? Da mesma forma, o texto não nega a brutalidade das desigualdades sociais brasileiras. O problema da miséria e da falta de oportunidades é reconhecido o tempo todo como grande desafio nacional. Ponto central, a grande tese desse trabalho é o alerta. O alerta sobre o risco letal de misturar esses dois mundos de forma utilitária para ganhar poder. O autor adverte a gente sobre o perigo imenso de um sistema político que, em vez de formar cidadãos, busca formar fiéis. Porque é uma diferença abissal entre as duas coisas. Sim, porque a virtude do cidadão, uma democracia, é o questionamento, é a cobrança, é a fiscalização chata e permanente do poder. Já a virtude do fiel é a crença em conteste. É a submissão. O fiel confia no mistério, sabe? Ele aceita o dogma sem pedir provas. Ele não exige auditorias na promessa de salvação. E uma democracia moderna simplesmente não tem como sobreviver ou prosperar de verdade se for habitada apenas por fiéis devotos de seus líderes. A manutenção de uma democracia saudável exige indivíduos capazes de fazer uma separação muito dura e fria entre a narrativa emocionante que escutam num palanque e a evidência empírica das políticas públicas entregues. É a dificílima tarefa de não se deixar cegar pelo carisma. É entender que a maior e mais profunda forma de respeito que um governante pode demonstrar por uma população vulnerável não é adotar o discurso do salvador que sofre junto. Não é subir no palanque para chorar as dores do povo e exigir gratidão eterna por cada obra entregue. O maior respeito, o respeito de verdade, é entregar políticas públicas que funcionem, que resolvam o problema e que emancipem o indivíduo de forma que ele não dependa mais do Estado. Mesmo que o caminho até lá seja super técnico, seja burocrático, seja silencioso e muitas vezes não renda aplausos apaixonados ou devoção cega no curto prazo. A verdadeira dignidade, no fim das contas, está na entrega do resultado concreto, não no espetáculo da intenção. Trata-se da urgência enorme de substituir a cultura da redenção milagrosa pela cultura da responsabilidade na gestão pública. E isso nos deixa com uma provocação final, uma reflexão que o próprio texto não se apressa em responder, mas que a gente precisa carregar conosco enquanto observamos o noticiário e as campanhas eleitorais que vêm por aí. Qual seria a provocação? Se o jogo político contemporâneo, em absolutamente todas as frentes ideológicas, da esquerda à direita, aprendeu a mapear e explorar com tanta maestria a nossa necessidade psicológica mais profunda por um salvador que valide as nossas dores e os nossos medos, será que a nossa sociedade, no fundo, está culturalmente preparada para abraçar e eleger um líder que apenas traga uma planilha de cálculos complexos e nos diga a verdade nua, crua e difícil? Sem nos oferecer aquele conforto gostoso, mas ilusório, de uma narrativa de redenção mágica. Exato. Quero aproveitar para anunciar duas medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim. Quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. Até que ponto o problema são apenas os políticos inescrupulosos oferecendo falsos milagres?
Ou será que o sistema político inteiro só reflete a nossa própria exigência silenciosa por um herói que nos tire o peso e a responsabilidade da realidade das costas? É uma pergunta que incomoda bastante. Incomoda mesmo. O questionamento fica no ar para que cada um continue pensando muito além destas águas turvas. A gente agradece a companhia. Um abraço e até a nossa próxima análise profunda. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. A carência de senso crítico não é casual. De modo geral, o brasileiro não foi culturalmente preparado para lidar com verdades duras. A influência prolongada de uma moral religiosa centrada na culpa contribuiu para consolidar uma visão que enfraquece a autonomia individual. O indivíduo é considerado frágil para a liberdade, imaturo para a responsabilidade e dependente da tutela de autoridades morais e políticas, condição que acabou sendo aceita com naturalidade. Salto Bolsa Família, 25 anos para receber Bolsa Família. Por isso, poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.